Oi, Sora. Bom dia! Ah, se livraram de mim essa semana, né? Bom dia, Gi. A Gi mandou um bom dia no chat. Bom dia, Júlia, Matheus, Cavalini, Felipe, Isa. Bons dias. Buenos dias. Muito bem. Pedi meu operador. Sumiu. Pessoal, vamos conferir até que o pessoal termina, vai entrando aí. Nós paramos na página 12, no item 6.5, é isso? É dilatação? Legal. Ó, as atividades, como nós não tivemos aí uma aula, nós vamos tentar fazer as duas hoje, tá? Então, as correções que eu ia fazer da tarefa, eu vou mandar no Agenda Edu para vocês conferirem, tá bom? E aí, assim, a gente não perde tempo hoje. Então, eu vou terminar a dilatação. As atividades desta semana, se vocês olharem lá no sistema, no Moodle, vocês vão ver que não tem, que termina em dilatação. Eu não misturei os conceitos. Então, assim, as atividades dessa semana é o que eu vou terminar hoje. Depois eu já vou iniciar hoje ainda a parte do próximo módulo, que aí vai mudar de eixo, vai virar eixo da vida, né? Que nós vamos começar a falar sobre os vegetais. Nas atividades do Moodle, não vai cair vegetais, tá? Vai cair até dilatação, até o que eu vou falar agora no começo da aula, tudo bem? Então, eu peguei alguns conceitos do que a gente viu semana passada, que nós estávamos falando de calor, e aí nós falamos sobre as transferências de calor, vai pedir de novo algumas coisas aí, tá? Correntes de convecção, né? O ar frio desce, o sobe e o quente sobe. A questão da transferência do calor, né, por condução, por isso que as panelas são revestidas, né, com os cabos dela tem madeira ou plástico, para não trazer calor. Então, assim, muitas coisas das atividades do Moodle dessa semana tem relação com o que a gente viu semana passada também, tá? É continuação. Então, vocês vão ver que tem algumas perguntas que é das coisas que nós conversamos na aula passada, tá? Na semana passada. E algumas perguntas são de hoje e algumas coisas que eu vou falar hoje, que é de vegetais, não vai cair na provinha, tá bom? Vocês precisam fazer, finalizar e enviar. Então, façam todos os passos. Porque tem aluno que faz, mas não envia. Ou tem aluno que faz, não finaliza, e aí acha que enviou. Então, tomem cuidado na hora de enviar, tá bom? Vai comer bronha aí. Tá? Qualquer dúvida, vocês perguntam pra gente, tá bom? Então, vamos lá. Dilatação térmica. Então, aí na apostila de vocês, na página 12, tem aí um desenho, uma imagem de uma ponte. Observando a ponte da imagem ao lado, você saberia explicar a finalidade desse pequeno espaço entre os segmentos dela? Tá vendo que tem aqui no meio? Eu não sei se vocês já repararam, mas as pontes, elas têm não só as pontes, né? Mas tem um vão
entre uma placa e outra. Vocês já repararam? Já ou não? Sim? Já, né? Então, quando a gente olha para a ponte assim, a gente vê uns vãozinhos entre uma placa e outra. Aí eu pergunto para vocês, por que que tem esse vão? Será que vocês saberiam me explicar? Coloque aí o que você acha, tá? Não precisa estar certo por enquanto. Vão fazendo aí que eu vou lá buscar meu apagador que eu levei para limpar e não trouxe. Espera aí que eu já venho. Voltei. Então, olha só. Quem quer ler? Quem quer ler o que colocou? Vai ler, Isa? Habilitou o microfone porque vai ler. Não. Não? Não, Sora, foi sem querer. Agora já era. Agora vai ter que falar. Vai, o que você colocou? Fala! Não, Não tem problema. Não tem problema errar, tá tudo. Ai, Sora, não. Não? Tá bom, então. Quem quer ler, então? Ô, Sora, eu falo. Então fala. Eu coloquei por causa do aquecimento. Aquecimento? Quem tá falando? Melissa. Só que você só colocou isso por conta do aquecimento. Professor. Isso. Oi. Fala, Cavalinho. Pode ser que seja por causa da espaçamento, por causa que quando aquece, os átomos ocupam mais espaço e quando esfria, ocupam menos espaço. Muito bem. Então, nós vamos usar a resposta da Melissa e do Gustavo Cavalini. Então, assim, por conta do calor, por conta do aquecimento do concreto, vimos que o concreto tem um calor específico lá naquela tabela, que a gente não guardou, porque não precisa. E quando esse concreto aquece, aí nós vamos entrar no Cavalini falou, as moléculas começam a se agitar com maior intensidade. E aí, elas se agitando com maior intensidade, elas aumentam de tamanho. Olha que interessante. Então, se o concreto da ponte entre uma placa e outra não tiver um espaço, então eu preciso de um espaço. Se eu não tiver esse espaço, o dia que fizer muito calor, essa placa vai aumentar de tamanho. E essa também, uma placa pode subir em cima da outra. Então, eu preciso de um espaço para quando houver a dilatação, as pontes podem até se encostar, mas elas não vão se romper. Por quê? Porque o engenheiro, ele calcula, ele faz o cálculo de quanto isso pode dilatar aqui no Brasil. Qual o calor que pode chegar aqui no Brasil? Aqui no Brasil pode... lá no Rio de Janeiro pode chegar a 45 graus, 43 graus. Então, ele faz lá, gente. Antes de colocar a ponte, ele faz o cálculo. Então vamos calcular o calor específico do concreto. Calor específico, para 43 graus. E aí ele vai ver o quanto vai acontecer de dilatação, e aí ele deixa o espaço entre uma placa e outra. Tudo bem? Fala, Isa. Professora, é igual o do piso, então? Igual do piso, isso mesmo. Porque Quando... eu pensei que é importante falar, porque como era diferente do piso, eu não sabia se era a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim,
Se a gente olhar para o chão das nossas casas, vocês aí, a maior parte agora de vocês tem piso na casa de porcelanato. Lembra que a gente conversou que a porcelana é um péssimo condutor? Lembra? Vocês lembram ou não? Então, os porcelanatos, os pisos porcelanatos, eles são péssimos condutores de calor. O que acontece? Quando o pedreiro vai colocar o porcelanato na parede ou no chão, o espaço entre um piso e o outro de porcelana, de porcelanato, é minúsculo. Ele quase não deixa espaço, não deixa. Ele deixa espaço? Quem tem porcelanato no chão aí da casa? Olha para você. Acho que é porcelanato ali. Então, se você olhar no chão, assim, no piso, quase nada. Por quê? Porque a porcelana é um péssimo condutor. Então, não precisa deixar espaço entre um piso e outro. Agora, se você olhar, por exemplo, no chão lá do quintal, no piso que a mãe colocou na área, ou num dos pisos mais antigos que é de cerâmica, né? Vocês já vão perceber que entre um piso e outro tem um espacinho. E esse espacinho é colocado entre esses pisos o rejunte. O rejunte é um pozinho, uma massinha que o pedreiro faz, um pozinho, ele é de argilinha, de argila, com água, e aí ele coloca assim no rejunte, né, do piso, entre um piso e outro. Para que isso? Para quando se fizer calor, esse calor intenso, se acontecer dos pisos se dilatarem, eles vão ter espaço para dilatação, e aí não vai quebrar. Se eu não colocar, se o pedreiro for ruim, aqueles que enforcou aula e não sabe que existe a dilatação dos corpos, o que vai acontecer? Ele vai colocar o piso de qualquer jeito, sem obedecer o espaço entre um piso e outro. A hora que fizer calor, meu amigo, sabe o que vai acontecer com os pisos? Bum! Eles estufam. E aí, às vezes, eles estufam e quebra tudo. Por quê? Porque não teve espaço para aquele piso de cerâmica se expandir, né? Então, a dilatação dos corpos é algo assim que acontece e que nós temos que tomar bastante cuidado na hora das nossas confecções. Então, os futuros engenheiros aí, né, tem que fazer vários cálculos na hora da construção, né? Na hora de construir, você vai usar concreto, você vai usar madeira, você vai usar pisos. Então, cada um dos materiais que a gente usa tem dilatações diferentes, tem condições de calor diferentes. E aí nós temos que entender de tudo isso. Então, para os futuros engenheiros aí, bem-vindo à matemática. Ai, Flora. Dessa aula já perdeu 5 engenheiros no futuro. Tem que gostar. Tem que gostar muito de física, muito de matemática. Que o meu eu só tenho vontade de fazer arquitetura e design, mas ainda sou mais puxada para o design de interiores. Mas a arquitetura você também vai usar bastante matemática, porque na hora, vamos supor que a pessoa vem... A arquitetura mexe com a parte de fora e estrutural da casa, e design mexe com a parte interior da casa. Por isso que aí a parte interior é um pouco mais fácil, porque a parte exterior você tem que ir de acordo com o que o casal quer. Então, assim, se o casal quer uma casa quente ou uma casa fria, na hora de você projetar a casa, de você fazer o desenho da casa e tal, você tem que ir de acordo com o que você... casal, o que ele quer. E aí você tem que entender. Você tem que entender de física, você tem que entender de corpo, você tem que entender de matéria. É física, pura física. E né? O interior da casa você tem que deixar funcional para o casal, para a família, de acordo com o local. Aí, ó, enquanto um não gosta, outros amam. Ó, a Gi gosta. Então, assim, eu acho que graças a Deus, né?
que uns gostam de uma coisa, outros de outra, assim não vai faltar profissional em nenhuma das áreas, né? Uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra, graças a Deus. Imagina se todo mundo gostasse das mesmas coisas, ia ficar, né? Ia faltar profissionais de outra área. Então, é isso aí. Tudo bem? Então, voltando à apostila, né? Então, todos os corpos sólidos, líquidos ou gasosos, quando em processos de aquecimento ou resfriamento, ficam sujeitos à dilatação ou contração. Dilatação quando aumenta a temperatura. Contração quando a temperatura diminui. Então, num calorzão de 40 graus, a ponte vai dilatar. Mas quando fizer frio, as moléculas também vão se encolher. E aí o espaço entre uma placa da ponte e outra vai diminuir. Então, né? Então, nós temos os dois processos. O processo de contração e dilatação, tô lendo aí, página 12, tá? Lá embaixo. O processo de contração e dilatação dos corpos ocorre em virtude do aumento ou diminuição do grau de agitação das moléculas que constituem os corpos. Ao aquecer um corpo, por exemplo, ocorrerá um aumento na distância média entre as suas moléculas em consequência da elevação do grau de agitação delas. O contrário acontece quando os corpos são resfriados. Com isso, as distâncias entre as moléculas são diminuídas e, como consequência, há redução nas dimensões do corpo. Esse fenômeno pode ocorrer de 3 formas: linear, superficial e volumétrica. Página 13. Grifem aí. Dilatação linear é a dilatação do comprimento do corpo. Dilatação superficial é a dilatação na área da superfície do corpo. E a dilatação volumétrica é a dilatação do volume do corpo. Então, nós temos aí 3 tipos de dilatação: a linear, a superficial e a volumétrica. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu tenho a dilatação linear. O que é a linear? É a dilatação do comprimento. Eu tenho a superficial. Vamos supor que esse apagador começa a pegar sol só aqui em cima. Só aquecer aqui em cima. Então, superficialmente. E se esse apagador ficar quente por inteiro? Dilatação volumétrica, no volume dele todo. Então, nós temos 3 tipos de dilatação. Tudo bem? Tem gente falando aqui no chat. Vamos ver? Legal. Ter uma empresa de reformar casas detonadas total ou reformar uma casa super moderna. Gente, alguém me passa depois, minha internet está muito ruim, ela fica travando. Gu, deixa eu mandar um recado pro Gu que ele está desesperado. Depois a aula vai para o mudo. Estamos falando de dilatação. Página 12. Página 12 e 13. Qual é a dilatação linear? Ah, os tipos. Os tipos são 3. Linear tá aí na apostila, ó. Na página 13. Lá em cima. Linear, superficial e volumétrico. Grifem aí, tá? A linear é aquela que atinge só o comprimento do corpo. A superficial, toda a superfície. E a volumétrica, todo o volume. Então, quando um corpo está sendo aquecido, né, o que acontece? Eu posso estar esquentando, ele recebendo sol só aqui no comprimento, ele pode estar recebendo sol, aquecimento só na parte superficial, ou ele pode estar recebendo calor no volume todo dele. Então, esses são os 3 tipos de dilatação, tá? Então, os 3 tipos de dilatação são esses, até pegar o volume todo do material, certo?
Isso, Gu, muito bem. Então é isso, pessoal. Tudo bem até aqui? Vocês têm aí, ó, atividades para fazer. Então vamos lá. Aquecendo-se um sólido, o que acontece com as suas moléculas? Quando a gente aquece um sólido, o que acontece com as moléculas? Elas começam a vibrar. É bom, né? Elas começam a vibrar. Elas vão vibrar muito. As moléculas começam a vibrar e se afastar umas das outras. E se afastar umas das outras. Depois, quem puder, tira uma foto das respostas dessa página e manda para o Gu, vai que ele não está conseguindo ver, aí ele corrige antes de fazer as atividades do Moodle, tá? Eu mando, Sora, pode deixar. Valeu. 2. A distância entre dois pedaços de trilhos consecutivos em uma estrada de ferro é maior no inverno. Por quê? Porque no inverno as partículas estão mais encolhidas. E aí, conforme as partículas vão ficando mais encolhidas, eles vão se separando, as placas ficam menores. Quando faz calor, vibra e dilata. Tudo bem? Então, a distância entre dois pedaços de trilhos consecutivos de uma estrada de ferro é maior no inverno, certo? Letra C. 3. Ao colocar um fio de cobre entre dois postes, num dia de verão, um eletricista deve deixá-lo muito esticado, deixá-lo pouco esticado ou é indiferente? O que vocês acham? Pouco esticado? Eles devem deixar pouco esticado, certo? Uhum. Porque senão, né? A hora que esfriar, não vai rolar, né? 4. Agora essa é dissertativa. Num bar, dois copos se encaixam de tal forma que o balconista não consegue retirar um de dentro do outro. Mergulhando o copo debaixo de uma água quente, os copos se soltaram. Por quê? O que aconteceu? Explodiu? Porque quando eles se aquecem juntos, eles acabam dilatando e eles acabam se... Exatamente, é isso aí. Ele se expandiu por quê? Porque quando o copo foi aquecido, ele sofreu dilatação. Então, vamos lá. Porque o copo foi aquecido e sofreu dilatação. Esses dias, eu estava com uma lata de... que era de rosca, sabe? E tava tão dura, eu não conseguia abrir de jeito nenhum. Aí, e pega o pano e vai. Tava até suando. Eu falei, meu Deus, não vai abrir isso. Aí eu, lembrei. Falei, vou aquecer essa tampa. Aí eu liguei o fogo, coloquei próximo ao fogo. Não vai colocar dentro do fogo, hein? Coloquei no fogo assim, fui girando. Um minutinho só assim que eu fiquei. Aí ela, tuf, abriu na maior facilidade. E eu lá. Tentando. Por quê que ela abriu facinho? A hora que eu coloquei a tampa no fogo, o calor dilatou um pouquinho que ela dilatou, ficou facinha para sair a rosca, certo? Legal. Então, a dilatação ajuda aí a gente no nosso dia a dia. Sora, parece minha família. Quando eu tento abrir o refrigerante, eu não consigo. Quem tem que abrir é meu pai. Meu pai fica tipo... Então, aí você faz a mágica da próxima vez. Você fala, pera já. Só que cuidado, hein? Vai pro fogo, não é plástico.
Então que tem, derrete na bunda, pô. né? O fogo tá aqui, ó. Tem que pôr longe, só dar uma aquecidinha, assim. Vai pôr o refrigerante no fogo, vai começar a pegar fogo no plástico. Ô, Sora, assim, se uma casa pegar fogo, ela vai... O que vai acontecer com ela? Não... Vai queimar. Não, tá bom. Vai virar pó, cinza. Mas, tipo, Vai diminuir, acontecer, ó, aumentar... vou falar um negócio chique, hein? Vai acontecer uma transformação da matéria. Uau! Item, Sara. Ô, Caio, você tá querendo dizer se ela vai dilatar ou não antes de explodir? Vai sim. Vai dilatando. Muitas vezes ela vai dilatando, aí vai estourando algumas coisas por conta do calor. E aí depois ela entra em combustão. Ela Obrigado. aquece sim. Vamos à quinta questão. Vamos lá. Explique por que um copo de vidro comum provavelmente se quebrará se você o encher parcialmente com água fervendo. E aí? Porque ele os vai corpos dilatar. do copo vai dilatar e ele vai estourar. Como se Exatamente. Porque a parte interna do copo se dilata ao ser aquecida. Mas o vidro é um mau condutor de calor. E aí, dessa forma, né, a parte externa demora para aquecer. E aí, como acontece essa diferença da dilatação, o copo acaba trincando. Então, assim, você tem o copo de vidro, vou fazer aqui, ó. Você tem um copo de vidro aqui. Ele tá frio. A hora que você coloca alguma coisa quente aqui, ó, né? A parte de dentro sofre dilatação, mas a parte de fora aqui, ó, não, porque o vidro é um péssimo condutor de calor. E aí o que acontece? A diferença entre dentro do copo para o exterior do copo faz o copo trincar. Porque lá dentro as partículas começam a se agitar, aumenta e as partículas de fora estão do mesmo jeito. Elas estão mais curtas, lá aumenta, o copo trinca, certo? Então, quando a gente vai colocar um leitinho bem quentinho dentro do copo, a gente deve fazer o quê? Em vez de colocar no copo, a gente deve colocar numa louça. A gente deve colocar numa porcelana, que é péssima condutora de calor dos dois lados. E aí a gente põe numa caneca de porcelana, certo? O vidro... Fala pra me beber em caneca. O vidro, ele pode quebrar. Assim que você colocar alguma coisa quente nele, muito quente, ele quebra, tá? Então, o que nós vamos escrever aqui? Vamos lá. Porque a parte interna do copo se dilata ao ser aquecida. Porque a parte interna do copo fica aquecida. A gente vai pôr aqui, ó, dilata. E a parte externa continua fria. Vou continuar lá em cima, tá? Ó. Continua fria, pois o vidro é péssimo condutor de calor. A diferença
Essa frase é importante, tá? A diferença entre as dilatações trinca o copo. Larga de preguiça, Zé. E copia, hein? Só copiei metade. Eu sei. Vocês têm uma preguiça? Copia tudo, Sora. Vamos lá. Menos Copia. Ricardo. Essa é uma questão importante, hein? Cai muito em provinha aí. Então, a gente tem que caprichar. Então, essa diferença aí... Às vezes, quando você põe o leite no copo, ou qualquer, né, líquido aquecido aí no copo, depois de um tempo ele esquenta, mas ele demora para esquentar, né? Só se o copo estiver muito quente e o líquido estiver muito quente e o copo não for muito grosso. Mas se o copo for grossinho, se o vidro for grosso, demora para esquentar, não esquenta. Tá bom? 6. Um parafuso deve se ajustar numa porca a temperatura de 20 graus. No entanto, verifica-se que a porca é pequena para receber o parafuso. Que procedimentos podem permitir que o parafuso entre na porca? O que eu vou fazer agora, nesse caso? O que eu tenho que fazer para permitir que o parafuso entre nessa porca que é pequena? E agora? É o contrário. Esfria ele, A porta. Esfria quem, Caia? o parafuso. Muito bem. Então, nesse caso agora, eu tenho a porca, que é como se fosse onde a gente coloca o parafuso, né? Você tem a porca que é pequena e o parafuso não entra nela. A porca já está lá dentro do local, você não tem como tirar. O que você tem que fazer? Resfriar o parafuso. Aí você resfriando o parafuso, ele diminui e aí encaixa direitinho, certo? Então, essa é a questão de número E 6. se errar o parafuso, depois não tem como tirar, não. Exatamente, é bem isso. O resfriamento do parafuso, que aí a gente consegue colocar ele. É claro que se a porca estiver solta, você pode aquecer a porca também, tá, cavalinho? Uhum. Ali não deixou em aberto, né? Se quiser colocar também, não fica errado, não. 7. Cite 5 exemplos de dilatação térmica que podemos observar no nosso dia a dia. E aí? O corpo? Que acontece, não, que é problemas que acontecem no dia a dia. Tipo, trincar um copo, o que mais? Trincar, porcelana. Trincar o copo. O prato Vamos pôr quebrar. aqui, vidro, prato, porcelana, fala. Professora, e e o da ponte, serve também? Ó, serve também. Na verdade, na ponte a gente quase não vê muito, mas a gente vê muito em concreto no chão, né? Nas calçadas, as calçadas trincadas, vocês não veem? O asfalto, quando trinca, é por causa da dilatação? Sim, calçadas trincadas, asfaltos. Professora, Ah, quando eu era pequena, eu estava levando um prato para minha mãe e eu tive a impressão que ele estava muito sol. Eu tive a impressão que ele estava explodindo, assim, quebrando do nada, e eu soltei. E eu não sabia. exatamente. E até hoje, não sei se ele estava... Essa vibração, esse estralo, vamos dizer assim, esse estalo que a gente ouve é aquecimento das coisas, sabia? Às vezes, quem mora em casa de madeira, acontece muito.
Às vezes você tá dentro de casa, assim, nessas casas de madeira, e aí você escuta uns estalos, assim, aí você fala, nossa, que isso? Fantasma? Não, é o calor. A dilatação da madeira trinca ela. Então, nós temos aí diversos exemplos aí. Ô, Teve uma Sora, vez que meu primo Oi. tava com um prato. se o prato estiver frio e colocar uma coisa quente, ele também estrala, não estrala? Ele pode também, dependendo do que é feito o prato, sim. É as variações, né, do calor e do frio. Lembrando que cada corpo, cada material tem um coeficiente de dilatação. Então, uns dilatam com mais facilidade, outros não, né? Uns são bons condutores, outros não, né? Então, aqueles que são maus condutores, eles são os mais ideais, né? E aqueles que são menores condutores já complica um pouquinho, né? Então, é melhor você, quando você vai usar o vidro, por isso que tem aqueles vidros que a gente compra, eles são chamados aqueles Marinex. Aqueles vidros Marinex, eles não são vidros comuns, eles são vidros diferentes, que aguentam altas temperaturas. Então, para colocar no micro-ondas, se você colocar um prato de vidro no micro-ondas, um prato comum, ele vai estourar. Agora, se você colocar uma porcelana ou um Marinex, ele aguenta. Por quê? Porque ele foi projetado para aguentar essas temperaturas, certo? Teve uma vez que o meu primo tava com um prato e ele colocou a comida quente no prato, né? Aí ele foi levar, colocou direto no mármore e o prato explodiu. Nossa, explode mesmo. É muita diferença de calor, né? E agora, com as aulas que nós tivemos de propagação de calor, dilatação, toda essa parte que a gente viu, olha quantas coisas vocês aprenderam, né? Olha quantas coisas no dia a dia vocês já não vão mais fazer, sabendo que os corpos podem, né, sofrer todo esse processo aí, tá? Aqui, pessoal, tem agora um textinho complementar falando sobre algumas curiosidades. Depois vocês leem, tá? Porque é só curiosidade. Aí, ao final da página 14, tem aí um pensando no assunto. Imagine uma região em que no inverno as temperaturas normalmente fiquem abaixo de 0 grau. Os lagos dessa região ficam totalmente congelados ou somente a camada superficial? Observe e interprete as duas imagens ao lado para responder essa questão. E aí, pessoal? Eu acho que ele só congela a parte de cima por causa de algumas poucas ondas de calor também. Por que será que só congela em cima? Todo mundo concorda com a Maria Clara que congela só em cima? Fala, Isa. Eu acho que sim, porque eu vi uma setinha indo para cima. Então eu pensei assim, será que tem a ver ou com o ar ou porque o rio tá mais quente que o ar, eu pensei, sabe? Aí dá tipo um choque térmico aqui, aí congela. Isso. Quem mais quer falar? Eu não faço ideia. Ô, Sora, Oi, pode falar. eu não sei se é por causa que quanto mais fundo, mais quente é a água. Sei lá. Que Lembra assim, que a gente falou que quando o frio desce e o quente sobe, né? Lembra das correntes de convecção? Então, em locais onde a temperatura está abaixo de 0 graus, a temperatura da água de um lago também vai diminuir muito, normal, né? Conforme a temperatura da superfície dessa água vai baixando, a densidade da água da superfície tende a aumentar. E aí, a água mais fria desce para o fundo, devido às correntes de convecção. Enquanto a água mais fria desce, a água mais quente sobe, pelo fato da superfície ser menor do que a densidade da água fria.
Então, a tendência após algum tempo é que toda a água do lago vai ficar na mesma temperatura. E aí, quando ela ficar na mesma temperatura, ela não congela, certo? A temperatura fica a mesma, e aí ela fica mais ou menos lá com uns 4 graus positivo, né? A superfície vai ficar a 0, né? E aí a temperatura vai atingir mais ou menos uns 4 graus, aí a densidade começa a diminuir, e a água com temperatura menor começa a flutuar. E aí é onde só congela a parte de cima. E aí forma aquela fininha camada de gelo. Isso significa que a água lá embaixo não está fria? Está fria, mas ela está um pouco mais quente que a película que formou no gelo. Tudo bem? Então, escrevam aí com as palavras de vocês, não precisam fazer igual a minha. Né? Professora, Oi. pode ser assim, porque devido às correntes de convecção, a parte de baixo vai ficando na mesma temperatura, congelando só a parte de cima? Devido às correntes de convecção, a água mais fria desce e a mais quente sobe. Conforme vai acontecendo várias vezes essa convecção da água, a tendência é que a água toda fique na mesma temperatura. Isso. E aí, a hora que ela ficar na mesma temperatura, só vai formar uma camada de gelo em cima, que é onde está recebendo o maior frio. E embaixo ela vai estar um pouquinho mais quente do que a película de gelo. Então, se o gelo está a 0, ela deve estar mais ou menos a uns 4 graus, por aí, 3. Se tiver menos 1, 3, então ela vai subindo. Lembrando que a água congela a 0 graus, né? Então, o gelo, olha que interessante isso. A natureza é muito linda, né? Deus é perfeito. Quando a água congela em cima, ela não permite que o frio entre na água que está embaixo. Imagina se toda a água congelasse. Os peixes, os animais que vivem ali, As plantas também as morreriam. plantas, né, que vivem na água, iriam morrer todas congeladas. Então, assim, aquela película de gelo que forma no lago, no oceano e tudo mais, ela até é uma ajuda para que a água não congele toda, senão os animais que vivem ali morrem, né? Deus é bom, né? Tudo bem, pessoal? Com tudo isso que a gente falou, nós finalizamos o módulo 6. A tarefa 8 e a tarefa 9, deixa eu ver a 8. A 8 nós corrigimos ou não? Deixa eu ver. A 9 é NET, vocês podem fazer depois. E a tarefa 8 nós não corrigimos, eu acho. Ou corrigimos? Vocês lembram? Olha aí. Acho que não corrigiu, Sônia. Não? Não. Então, essa 8 aí, eu vou mandar para vocês na Agenda Edu, tá? E aí vocês corrijam, qualquer dúvida eu tiro. E a 9 também. A 9 é só alternativa. Aí no final de semana, pessoal, que hoje eu tô aqui na casa da minha mãe, eu tô voltando para minha casa, que eu vou ter que fazer umas coisas lá e volto para cá quarta-feira. Então, no final de semana, que hoje agora depois do almoço eu vou viajar. Mas aí no final de semana, amanhã, eu faço isso e mando na Agenda Edu, tá? Aí quem sabe também vocês já fizeram as atividades do Moodle, e aí a gente já vê quanto que vocês tiraram na provinha, né?
juntando as 3 atividades até da semana de hoje, vai gerar a primeira nota do primeiro bimestre. Lembrando que vocês têm até domingo para fazer, hein? Já vai gerar a primeira nota, então vocês têm domingo. Tá bom? Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então, olha só. Começando aí, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a importância dos vegetais. Como não vai dar tempo da gente, né, conversar sobre tudo isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar as experiências de vocês aí na página 15. Então, aqui tá falando assim, ó, a importância dos vegetais. Quem quer ler? Ai, minha pé. Vai, Maria, comece a ler e depois a Isabela lê o outro parágrafo. Há aproximadamente 500 milhões de anos, o ambiente terrestre era muito diferente do que é hoje. A atmosfera era formada por uma pequena variedade de gases e não havia seres que ocupassem os continentes. Assim, a vida era restrita aos oceanos. Estudiosos acreditam que as algas, seres habitantes dos ambientes aquáticos, foram os ancestrais das plantas que deram início à conquista do ambiente terrestre, provavelmente ocasionada pelas viradas de mares que obrigavam esses seres vivos a passar mais tempo em terra firme. Se não houvesse... Pode ir, então, vai. Se não houvesse plantas em terra firme, não seria possível a vida de todos os outros seres aqui presentes, inclusive as dos seres humanos. Lembrando que nessa questão, né, das plantas terrestres, é importante principalmente, né, pela questão da cadeia alimentar. Então, você tem indivíduos que vivem ali, né, e que dependem dessas plantas para sobreviver. E nós sabemos que a cadeia alimentar ela é um ciclo, né? Então, tem os produtores, consumidores primários, secundários, terciários, e um depende do outro. Então, se faz necessário aí todo um cuidado. A partir das informações do texto anterior e levando em conta todo o conhecimento adquirido por você até agora, comente a importância dos vegetais para a existência dos seres aeróbios. Aeróbios são seres que usam oxigênio. O que os vegetais têm a ver com oxigênio? O que será? Porque quando eles realizam a fotossíntese, eles nos ajudam a respirar. Muito bem, porque os vegetais realizam fotossíntese e quando eles realizam fotossíntese, eles acabam liberando oxigênio, né? Usado aí pelos seres aeróbios. Muito bem. O próximo aí, manutenção da cadeia alimentar. O que tem a ver as plantas com a cadeia alimentar? Vou falar um exemplo de animal, que as abelhas, elas pegam o pólen das flores e plantas e elas realizam o mel e elas ajudam os seres humanos a sobreviver. Aí o que a Maria Clara está falando é a respeito da dependência, né, que nós temos na cadeia alimentar das plantas. Então, as plantas são os produtores na cadeia alimentar, tá? Então, coloque aí. As plantas são as produtoras da cadeia alimentar. Então, sem ela não tem produção nenhuma. E para a indústria? O que a planta ajuda? Professora, fala de novo, por favor. As plantações. Então, o quê? De quê? Da cadeia alimentar? São as produtoras. Ah, tá. Obrigada. Nada. Os
Professora, eu acho que para a indústria seria para alimentos industrializados, roupas. Fabricação de alimentos, roupas e remédios. Isso, coloquem. O remédio nós vamos deixar pro de baixo, Cavaline. Ah, Que o de verdade. baixo está falando medicina, né? Então, coloquei aí confecção de roupas, produção de alimentos, né? Temos diversas coisas aí que a gente vai ver. E embaixo, na medicina, aí nós vamos colocar a fabricação dos remédios. Alguns medicamentos, né? Alguns medicamentos são a base de vegetais. Exploração e descoberta. Vamos lá. Quer ler, Cavaline? Pode ser. Comece a ler. Depois a Júlia lê o próximo parágrafo. Vai lá. Em todos os ecossistemas onde houver luz e água no estado líquido, encontraremos vegetais adaptados ao clima e ao solo. Há vegetais adaptados a condições impostas pelas florestas alagadas da Amazônia, assim como há os adaptados às severas condições do deserto. Só não há vegetais nas cavernas escuras e águas profundas, devido à ausência de luz. E nos polos, onde apenas encontramos água congelada. Isso. Então, é aquilo que a gente falou do lago agora. Se a água congelar, pessoal, não tem como ter ser vivo lá, né? E muito menos plantas. Continua, Júlia. Os vegetais são essenciais para a alimentação humana. Há quem não goste de vegetais, mas de alguma forma eles estão presentes na vida de todo ser humano. Afinal de contas, não podemos nos esquecer de que a cadeia alimentar só existe graças à presença desses organismos. O óleo é usado para fritar a carne, o arroz e o feijão do nosso dia a dia, o ketchup que acompanha o lanche, o trigo usado para fazer a farinha dos diversos tipos de pães, absolutamente tudo tem relação direta com o reino vegetal. Isso. Matheus, quer ler, filha? Pode ser, Sora. Vai. Muitos vegetais são matéria-prima para a fabricação de medicamentos diversos. Há pouco mais de um século, todos os remédios têm origem vegetal. Sora, Isso. posso ler o último parágrafo? Espera só um pouquinho. Vamos na ordem aqui. Quer ler, Melissa? Ô, Não? Sora, se quiser, Oi. pode deixar a Maria Clara ler. Tá bom. Ninguém mais quer ler? A Maria já leu, não leu, Maria? Eu já li. Pode deixar a Melissa. Ah, eu leio então, Sora. Não, eu queria que todo mundo participasse. Eu Vai leio. lá. Então vai. Os vegetais também são essenciais em vários setores da indústria. O precioso cacau é usado na fabricação do chocolate. A cana-de-açúcar é utilizada na produção de açúcar e álcool. Os caules lenhosos servem para produzir papel e celulose. O algodão e o linho dão origem aos tecidos. A soja e o milho possibilitam a extração de óleos. A seringueira é usada na produção de borracha natural e há ainda muitos outros exemplos de plantas que nos beneficiam diariamente. Pessoal, olha só que loucura isso, né? Quando a gente olha para uma planta, nós não vemos tantos benefícios assim, né, nela. No dia a dia, quando você olha para a planta, você vai lembrar que ela existe quando está muito sol e você quer uma sombra. Você está andando na rua, naquele sol, aí você vê uma planta e fala, ai, que sombrinha boa. Do contrário, a gente nem lembra que os vegetais existem, né? A gente tem essa coisa feia com os vegetais, né? Então, a gente tem que começar a prestar um pouquinho melhor atenção neles, né? Então, oi. Eu olho todo dia para as árvores, então eu tô fora disso.
Porque, Você contempla a natureza. porque aqui em casa a gente gosta bastante de ficar olhando a Isso natureza. é bom, isso é muito bom. Então, gente, o Ministério da Saúde aí permite a produção de vários tipos de medicamentos fitoterápicos, né? O que são medicamentos fitoterápicos? São medicamentos naturais, tá? E aí nós temos algumas curiosidades, tá? Aí nós temos, ó, o guaco para tosse, a espinheira santa para úlcera e gastrite no estômago, a babosa para caspa e até mesmo para não ficar careca, camomila para dermatites, infecções na pele, o alho é um anti-inflamatório, o caju bom para cicatrizar, abacaxi para retirar secreções, carqueja, problemas no estômago, pitanga para diarreia, soja para menopausa e osteoporose. Então, nós temos aí diversas ervas, né, usadas aí no combate a vários tipos de doenças, certo? Eu não sabia nenhum, Flora. Né? E aqui, por último, para terminar a aula, vocês vão fazer para mim as experiências de vocês aqui em cima dos órgãos dos vegetais, tá? Até aqui, tá? Então, respondam essa pergunta aqui. Faz o que você sabe, tá bom? E aí a gente conversa sobre isso na próxima aula, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, era isso. Vou mandar para vocês as atividades respondidas lá no Agenda Edu para vocês corrigirem, porque nós perdemos uma aula essa semana e não deu tempo de corrigir, tá bom? Então, fiquem com Deus. Tchau, Flora. Bom fim de semana e até segunda. Até. Ok? Tchau, Flora. As atividades do Moodle, hein? Tchau, Flora. Tchau, Flora. Beijo. Tchau, fiquem com Deus.